Vou falar rapidamente para vocês da Marfrig. Como o pessoal do Cubo falou também, não tem nada relacionado à Mar. Tá? Os donos da companhia são Marquinho, Marcela, Márcio, então não podia ser diferente. A gente vai trazer um pouco da visão da operação, alguns números, para que vocês conheçam um pouco do tamanho da empresa, trazendo um pouco também dos resultados da logística, como a gente criou um plano diretor, como foi essa trajetória para chegar nesses resultados, como a gente construiu essa integração e não podendo sair da pauta, como que a gente também fez a logística entrar dentro da pauta de ESG na Marfrig, falando um pouquinho aqui do nosso programa de gestão do transportador. Ainda bem que é depois do almoço, né? Senão ia um pouco antes do café, mas, enfim, é para dar um pouco de vontade. Quem somos? Hoje nós somos a melhor empresa ranqueada no setor, no ranking da ESG. Somos a maior produtora de hambúrgueres do mundo, tá? Para alguns que aí talvez não conheçam. Somos líderes em importação de carne refrigerada nos Estados Unidos. A gente é especializado em produtos de alto valor agregado. Aí alguns vão falar, por isso que a carne é cara. Já tem gente balançando ali. Somos a segunda maior produtora de carne de proteína bovina do mundo. Temos o maior número de plantas certificadas China, e vocês vão entender um pouco dessa razão. E hoje, né, compõe dentro do capital social da empresa 33% aí de ações da BRF. Aqui é um pouco do nosso raio-x. A gente abate hoje 30 mil cabeças de animais por dia, né? Aqui é um pouco da relação de bovinos entre as Américas, como que é composto essa capacidade, nossa receita, distribuição de fonte de receita, por moeda. Então, a Marfrig é hoje uma empresa muito voltada à exportação, por isso que a gente está aqui, né, falando junto a vocês do Inova Portos, vocês vão entender, e quando tem uma queda do dólar, machuca bastante a companhia. A gente preza muito por uma excelência operacional e, principalmente, uma solidez financeira da companhia. E aqui está um pouco do que a gente faz para que a gente consiga essas duas questões, né? Uma produção diversificada, plantas industriais diversificadas, uma presença muito forte na América do Sul, um alto comprometimento com o ESG na companhia, temos uma forte disciplina financeira, enfim, nada muito diferente aí das demais empresas que têm uma solidez. Aqui é um pouco da nossa presença, olhando o globo terrestre, onde a gente tem escritórios, plantas e comercialização, né, os principais países. Aqui é um pouco da nossa história, eu não vou fazer toda a trajetória, mas o interessante é mostrar que a Marfrig é uma empresa nova. Ela foi fundada em 2000, então é uma empresa que hoje, mesmo assim, junto a gigantes do mercado, é uma empresa muito jovem, né, diria quase uma startup, mas aprendi hoje que é um unicórnio. Mas os pontos interessantes, principais, marcantes aqui, foram em 2018, onde a gente teve a aquisição da National Beef, uma empresa hoje que é líder de mercado nos Estados Unidos, com a venda da Keystone e, principalmente agora, em 2020, a aquisição e uma joint venture junto à ADM, onde a gente construiu uma empresa chamada Plant Plus, então, no nicho de mercado também de carnes à base vegetal, e agora, em 22, a aquisição da parte acionária da BRF, e hoje o nosso presidente da Marfrig também é presidente do conselho da BRF. Aqui um pouco do nosso board, os principais membros, né? Então, hoje o maior acionista e presidente de conselho está ali, Marcos Molina. Nossa operação, falando em números gerais, são alguns números aqui, como a gente falou, 30 mil cabeças de gado, 6.500 cabeças de cordeiro e uma capacidade de 448 mil toneladas ano. Trazendo para a América do Sul, esses números, aqui eu vou passar, é um pouco do que a gente já falou, os destaques mais relacionados à América do Sul. A capacidade na América do Sul das 30 mil, quase 17 mil estão aqui na América do Sul, e a parte de hambúrgueres praticamente está aqui,
uma capacidade de mais de 147 mil toneladas de hambúrgueres, né, e mais de 97 mil toneladas de produtos processados. Aqui uma parte da performance operacional financeira olhando a América do Sul, né, então não vou me ater muito aqui aos números, não é muito o foco da apresentação. Aqui, como que se comporta a nossa receita em relação à exportação dos países que a gente atende, né? Isso é uma comparação do último trimestre de 21, 22, e aqui 21 contra 22, vocês podem ver que 75% da nossa receita está com os asiáticos, né? Então, aí é onde é uma importância muito grande relacionada à exportação. E aqui vem um número interessante. Por que que a gente trabalha nesse sentido? Porque, assim, se vocês olharem o consumo per capita de carne bovina na China, são quase 6 quilos por habitante por ano, né? Vocês têm uma comparação de qual é o consumo per capita do Brasil? Algum chute? Não vale quem é churrasqueiro, vai falar, 6 quilos é só no fim de semana. O Brasil tem uma média de 24 quilos per capita por habitante por ano. Então, assim, o que a gente brinca é, se os chineses quererem fazer churrasco no fim de semana, não tem boi no planeta que dê conta. A população urbana da China, ela tem uma tendência de crescimento, né, que vai chegar ali em torno de 2040 em 1 bilhão e 450 milhões de pessoas, aonde 75% dessa população vai ser uma população urbana, né? Então, é onde a gente aposta muito no potencial de crescimento que tem esse país, porque depois que teve a peste suína, realmente eles, vou falar assim, experimentaram, vamos falar assim, começaram a ter oportunidade da proteína animal, né, da bovina, e estão gostando da picanha, né? Então, existe uma grande relação em relação a isso, uma grande oportunidade. Falando da logística, está mais relacionado à minha área, os desafios, obviamente, de uma área de logística, essa foto ela me traz muito o que a gente passa no dia a dia, é equilibrar o custo com o nível de serviço, né? E não é fácil, né? Esse é o grande dilema, empilhar essas pedrinhas aí. Como que a gente... Aqui é um pouco do footprint olhando o Brasil, né, onde estão nossas plantas, né? Então, muito na região de Mato Grosso, algumas no centro do país e algumas muito na região aí, quase sul do Rio Grande do Sul. Em termos de centro de distribuição, nós temos 4 CDs, né, nas regiões mais consumidoras. Trabalhamos com 7 cross-dockings. Hoje a gente atua com 2 terminais ferroviários, o de Rondonópolis e o de Cambé. 6 portos de exportação, a gente opera. Fazemos em torno de 1.350 embarques mês de containers reefer. Em torno de 3.000 viagens por mês, olhando longa distância, e 5.000 viagens de distribuição urbana. Aqui uma pesquisa interessante, foi uma pesquisa recente da Fundação Dom Cabral, que traz qual é a relação do custo logístico com o faturamento bruto de cada empresa. Aí tem vários segmentos, né, e vocês podem olhar aí. O de alimentos, onde a gente se insere, a média do país hoje seria uma representação de quase 10%, e a gente, diante a todo esse trabalho que a gente vem fazendo, a Marfrig hoje figura aí na casa de 6%, o que a logística representa no faturamento da empresa. Eu brinco, né, assim, não tem logística boa, tem logística ruim ou cara, né? Então, a gente está ali no meio termo. Aqui alguns resultados gerais da logística, que a gente sempre olha, custo logístico. Aqui eu quis mostrar que, realmente, depois de 2020, com a crise internacional logística, a gente foi muito afetado com os custos marítimos, né, o frete marítimo realmente explodiu. A gente, na negociação de 2020 para 2021, a gente teve um aumento médio de quase 56% no frete marítimo. Diária, que sempre é uma dor de cabeça, o quanto a gente paga por um caminhão ficar parado. A gente vem melhorando, 2022 a gente deu uma escorregada, porque
a parte do certificado, a gente é uma empresa que trabalha muito com a parte de certificação internacional. Os médicos veterinários começaram realmente a fazer um trabalho de operação tartaruga, né? Eles têm como base liberar um CSI em 5 dias, né? Então, o carro está lá pronto, e o cara fala, olha, eu posso liberar o certificado, eu tenho 5 dias para liberar, e a gente sofreu bastante com isso no início do ano. Devolução é um tema muito forte dentro da cadeia fria, né? Então, a gente vem operando bem, melhorando cada ano. Esse é o que representa a devolução da logística. Hoje a gente trabalha com 0,11%, né, sobre toda a nossa distribuição. Tempo em planta é o nosso karma, né, vamos dizer, a logística frigorífica é uma logística muito complicada. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar um frigorífico. É um Lego, né, não tem muito uma visão de Lean Manufacturing, então a gente sofre muito com essa questão de carregamento, mas a gente vem trabalhando forte para melhorar isso. Em relação à nossa distribuição, a gente está muito bem. Então, assim, o nosso on-time hoje é quase 97%. A gente entrega o pedido na data e na hora que o cliente realmente precisa. E acidentes, que é uma pauta muito forte, viários, a gente vem trabalhando muito na redução, vocês vão ver um pouco disso. A gente saiu aí de um patamar de 92 acidentes no ano, e hoje estamos operando aí na casa de 17, 20, 25 acidentes, sem nenhuma fatalidade, o mais importante. Trazendo um pouco mais para a relação do que a gente está vendo aqui, hoje eu opero muito mais, a gente fez uma virada, eu trabalhava muito mais com volume no Porto de Santos. A partir do mês de abril, a gente conseguiu realmente boas negociações com os portos aqui do Sul, e a gente mudou um pouco o nosso cenário. Hoje a gente trabalha quase 60% do nosso volume nos portos do Sul e só 40% no Porto de Santos, por várias razões. Nossa entrega, essa é uma delas, assim, aqui nos portos do Sul a gente consegue praticamente 100% dos containers entregar nos terminais sem passar em Redex. Isso tem um custo operacional muito menor para a Marfrig. Estamos começando a melhorar um pouco mais no Porto de Santos, mas tem oportunidades aí. Aqui, uma coisa que melhorou bastante é a acuracidade dos navios. A gente considera até 2 dias de atraso algo normal, né? A gente sofreu tanto na pandemia que hoje 2 dias a gente acha que está até normal. Mas vocês podem ver que a gente vem melhorando muito com essa acuracidade da atracagem dos navios nos portos, né? Isso vem melhorando muito e ajudando muito na nossa eficiência operacional. E, por último, algo que é importante é o ciclo da Marfrig. O tempo que eu coleto e entrego e deposito um container no terminal. A gente já foi muito pior, a gente já teve um ciclo de 35 dias e hoje a gente já está trabalhando com 14 dias. Então, isso ajuda muito na operação, tanto da parte de frete, mas também do operacional do porto. Falando um pouquinho da nossa cadeia, para vocês conhecerem, né, tem lá o boizinho feliz, que vai morrer, né? Não tem outra palavra, ele morre. É uma cadeia que trabalha com 2 mercados, o mercado interno e o mercado externo. O mercado interno ele é composto por caixaria, que a gente chama, um produto que vai embalado, e tem a carne com osso, muitas vezes para outros frigoríficos, ou até mesmo para outras demandas de indústrias processadas, de carne processada, e o mercado externo é caixaria, né? Como que funciona? O planejamento disso, a diferença, que muitas vezes a gente sabe, mas não pensa, o mercado interno ele é muito como se fosse uma chave on-off. Então, a logística tem que estar muito flexível e preparada para isso. Porque o boi, na hora que ele faz o abate, ele é tipificado para um mercado ou para outro no momento que ele morre, né? Que o médico veterinário vai lá e entende se aquela carne tem um padrão internacional, um corte internacional ou não. O mercado externo ele é um pouco mais previsível, porque ele tem uma carteira de vendas mais alongada, até mesmo porque leva-se algum tempo para essa mercadoria chegar lá no outro país, no outro continente. A gente tem uma previsibilidade menor. Mas o mercado interno é do dia para a noite, né? E tem uma peculiaridade. Depois que você abre o animal, não é que eu vou falar assim, não, hoje eu só preciso da picanha.
Vou tirar só a picanha, porque o mercado só quer comprar picanha. Deixa o boi costura, deixa ele lá no pasto, amanhã eu pego o colchão mole. Assim que você abre o animal, diferente de muitas indústrias, isso aqui é um desmanche. Na hora que abriu, sai tudo. Sai picanha, colchão mole, acém, sai quase todos os SKUs. Então, o comercial realmente sofre uma pressão muito grande para vender no mercado interno. E a logística tem que estar preparada para isso. E é isso que causa as grandes rupturas, né, da logística. No mercado interno, a gente atende via CD ou até mesmo entregas diretas no atacado, saindo da planta. E no mercado externo, tem algumas situações que a gente faz composição ou consolidação de carga em um CD, que é habilitado, mas a grandíssima maioria vai direto para o porto. É um pouco do que eu falei, né? Então, é uma cadeia que empurra. Eu brinco assim, a maioria das pessoas gostam de participar de alguns eventos falando sobre SNOP, né? Que é bonito, Sales, Operation Planning, não sei o quê. O nosso SNOP é um pouco mais rústico, né? É sem organização e planejamento, né? Então, realmente, a gente não consegue trabalhar muito com dados históricos, porque talvez uma coisa que aconteceu no mês passado, nesse mês, foi queda do dólar. O comercial já está lá. Vou virar tudo para o mercado interno. O que eu tinha de container vai ficar parado, eu vou ter que atender para o mercado interno. Então, a mudança ela é muito rápida, diferente de uma cadeia que tem uma retroalimentação. E aí, como que a gente lida com isso, né? O que foi feito nesse período, né, que a gente está na Marfrig, aí, completando agora 5 anos, como a gente trabalhou? Eu sempre busco, e eu sempre faço alusão à logística, eu trabalho a metodologia GPS, né? Então, é sempre esse tripé: gente, processos e sistemas. Em gente, quando eu cheguei lá na Marfrig, a visão era um pouco essa. Eu sou aquele da gravata lá. Queria morrer, né? O time realmente não era integrado, não era coeso, não tinha informação, não tinha meta, então a turma ia meio que no chicote, era no dia a dia, era o problema que acontecia, mas essas não são fotos reais, obviamente, né, eu não posso expor o time, mas a gente hoje trabalha e vê muito um time coeso, com gerenciamento, com metas, né? Temos uma rotina, vamos dizer assim, mensal, diária, semanal, de reuniões que realmente são tratadas com temas já específicos para que a gente seja eficaz. Não dá para fazer reunião para marcar reunião, né? Então, a gente trabalha muito essa questão do tempo. Em processos, a gente adotou uma metodologia de gerenciamento pelas diretrizes, então a gente tem todo o nosso fluxo mapeado, quais atividades são críticas, a gente trabalha os índices a partir dessas atividades, com plano de ação, com PDCA, com gestão à vista, né? E, em termos de sistemas, a ideia era criar um ERP logístico. Normalmente, a gente tem naturalmente, a gente tem uma condição de querer fazer, por exemplo, que o SAP seja o melhor sistema de RH, o melhor sistema de logística, o melhor sistema de financeiro, enfim. E aí a gente foi para uma plataforma sustentável, que a gente fala, hoje a gente tem todo o controle de programação de cargas, a gente faz toda a programação pelo volume share das transportadoras, temos agendamento das cargas nessa plataforma, temos todo o custo de frete por rota, por transportadora, por região, como a gente queira. A gente faz algo que eu chamo até um pouco de inovador, a gente cobra do transportador uma taxa de conveniência. É mais ou menos como se fosse assim: hoje eu cuido da estrada, e para isso eu cobro um pedágio. A gente faz tanta gestão do transportador, em cima do trabalho, do frete, do que ele emite, eu faço a emissão do frete para o transportador, que a gente adota e cobrou uma taxa simbólica, mas que faz todo o custo desses sistemas serem pagos sem nenhum custo para a Marfrig. A gente implementou isso muito rápido, é um sistema SaaS, né? Tem toda a parte de processo automático, de CTM, DFE, pagamento da competência, que é muito importante.
até para uma gestão orçamentária. Temos zero pendência de pagamento, né? Então, hoje, todo transportador recebe dentro do mês, sem qualquer pendência de pagamento que fique posterior. E tem uma transparência que tem um portal nessa plataforma que o transportador consegue acompanhar tudo que é feito sobre a transportadora dele. Os fretes emitidos, as ocorrências, em que estágio que está, se foi aprovado, se não foi aprovado. A pessoa realmente tem todo o controle e consegue acompanhar o processo. Toda a nossa frota é rastreada, né? Então, tem monitoramento de frota, a gente consegue fazer gestão das entregas, até por isso a gente tem um nível de serviço muito bom. Tem registro de todas as ocorrências e trabalhamos com uma torre de controle. Outro ponto que foi muito importante, que parece bobagem, mas o pedágio é algo que muitas empresas hoje tratam manualmente, isso traz um tema jurídico muito forte para qualquer companhia de transporte. A Marfrig, hoje, o processo é automático, a compra da rota é a correta, porque não tem erro manual, a captura do valor do eixo erguido, porque antes a gente pagava o pedágio sobre todos os eixos do caminhão, e a gente sabe que quando ele está vazio, ele passa com eixo erguido, a gente capturou isso. A gente utiliza os créditos em outras viagens, que não ficam perdidos, não sei se todos sabem, mas se você não faz essa revisão manual, por exemplo, no Sem Parar, o crédito fica para o Sem Parar, né? A gente faz uma gestão centralizada e é uma questão muito boa, a gente é multimeio de pagamento. Qualquer conexão com qualquer multimeio. Aí a gente faz toda a nossa gestão em cima de um portal, criado na Marfrig, por metas, reuniões, indicadores. Ele é responsivo, então consigo acessar esse portal de qualquer plataforma, de qualquer hardware, né? Então, aqui só para vocês verem. Plano de ação sobre todos os indicadores, aquilo que eu falei do desdobramento. E, com isso, a gente conseguiu criar, obviamente, uma logística integrada com todos os processos dentro de uma plataforma. O que a gente vai fazer esse ano agora, a gente está estudando, é criar um ecossistema dessa plataforma para todos os processos estarem numa única plataforma, acessível e integrada no nosso ERP. Bom, como eu falei, não podia ser diferente, a gente tem um programa de gestão dos transportadores que traz essa questão do SG para a logística. De 2018 para 2020, a gente reduziu 100% das fatalidades, a gente trabalha há mais de 3 anos sem qualquer fatalidade, né? E não posso dizer só graças a Deus, mas pelo trabalho que a gente fez. Isso dá realmente um orgulho e traz essa questão do SG para a logística, porque o nosso saving nesses 3 anos, ele não foi só baseado em recursos financeiros, mas realmente numa questão também junto ao transportador. E só para vocês terem uma ideia, em 3 anos a gente capturou 125 milhões de reais. Tá? O PGT, ele é baseado em 6 pilares, né, que vão desde controle dos veículos, gestão dos condutores, essa parte documental, indicadores de performance, liderança dos transportadores e a parte realmente de sustentabilidade. É um programa que ele classifica o transportador em 3 faixas, né, baixo, médio e alto desempenho. Quem fica 2 anos consecutivos no baixo desempenho perde o contrato com a Marfrig. Quem fica em alto desempenho, como foi esse ano, a transportadora é premiada em 1,5% a mais sobre o frete dela no ano. Tá? Eu vou bater a meta, falando de tanta meta aqui. Um bordão que eu quero deixar para vocês, que a Marfrig sempre fala, a nossa marca é azul, mas o nosso sonho é verde, e a gente não patrocina o Palmeiras. Tá? E no caso da logística, quem alimenta o mundo não pode parar. Tá bom? Obrigado a todos, não sei se tem algum tempo para pergunta, mas fico à disposição aí no final para falar com vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal.